levanta a cabeça, palmeirense. A primeira derrota como visitante dessa temporada. E o Corinthians, quase falido, empatou com o Vitória. O São Paulo perdeu para o Bahia, jogando fora, beleza, né? E o Santos, o que dizer do Santos, cara? Perdeu de 1-0 pro Botafoguinho de Paia, com uma atuação ridícula, patética do menino tiozinho Neymar. Depois da vinheta, Dracare! Dracares! Barcos Resenha, Dale o Palmeiras, AK, Barcos Rolim, palmeirense até o fim, ele ganhando, ele perdendo, sou palmeirense de coração. Caro palmeirense, ergue a cabeça, honrado palestrino, só abaixa a cabeça para beijar o nosso distintivo. E nem precisa baixar. É isso aí, pô. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a rodada do Brasileirão 2025, né? A última rodada, 11ª, antes de nós embarcarmos para United States of America, buscar o bimundial. E o trimundial vem no final do ano. Vai ser 2 títulos. Já tivemos 2 brasileiros no mesmo ano, ganhamos. Já ganhamos 2 Libertadores no mesmo ano. E agora vamos ganhar 2 mundiais no mesmo ano, cara. É coisa incrível. É só a Sociedade Esportiva Palmeiras, o maior do Brasil, para fazer esse tipo de coisa. Então é o seguinte, se você não é inscrito aqui no Barcos Resenha da Leo Palmeiras, inscreva-se. Inscreva-se aí, Abel. Ó, Abel chamando pra você deixar o like. Deixa o like, ativa o badalo aí, o sininho para receber as notificações. Dá uma olhada nos links aqui na descrição. Links das minhas redes sociais. Link da coletiva do Abel Ferreira. Bravo, nervoso, hein? Empurrou mais um cameraman hoje. Mas com toda a razão. Link dos melhores momentos no canal parceiro aí, o Start Sports, que eu vou acompanhar com vocês aqui. Beleza? E link da loja do Barcos. Links aqui da Foot Fanatics. Ó, Foot Fanatics. Vai lá, compra aí, ó, o Manto Sagrado 2025, ou se não, dá uma olhada nos materiais esportivos. Se você é esportista como eu, compra lá um tênis, uma chuteira, bola de futsal, de vôlei, raquete de beach tênis, raquete de tênis, etc e tal. Compra lá algum material esportivo lá, que você ajuda o palmeirense AK, beleza? E como diz os youtubers Nutelas, sem mais delongas, e um Dracares aqui pra brindar. Brindar o quê, Bartos? Verdão perdeu. Ué, brindar a honra que nós temos de ser palmeirense, cara, entendeu? O orgulho. O orgulho verde. Dracares. Um esquisito aí. E é o seguinte, cara, vamos tentar ser rápido e sucinto. Palmeirense, como eu falei antes da vinheta, a primeira derrota em 6 meses. Vocês estão entendendo o que é? Isso daí é dia 1º de junho e o Palmeiras perdeu a primeira, levaram 6 meses pro Palmeiras perder fora de casa, não é em casa, fora de casa como visitante. Perdemos pro Cruzeiro, que tá tava um time em construção e já tá em ascensão, beleza? Já tá em segundo, cara, no Brasileirão. O Flamengo agora é líder novamente. O Bragantino, que é a segunda força do futebol paulista. Palmeiras, primeira força do futebol paulista. Palmeiras. Segunda força, Bragantino. Depois, terceira força, São Paulo. Quarta, Corinthians. E quinta, o Santos, cara. Cara, se é que o Mirassol aí não tá na frente do Corinthians, não na frente do São Paulo e do Santos já, como terceira força. Vai saber, né? Mirassol ganhou também, cara. Então é isso, cara. Então, palmeirense, por que eu vou abaixar a cabeça? Deixa os antes tirar barato, os rivais e tal. O pessoal que faz react aí, como o Gol Corintiano, Casal São Paulinos e tantos outros aí, que só ficam na draga, sofrendo. Deixa eles terem a alegria deles também, cara. Porque, como nós tínhamos uma gordurinha, estamos perdendo quando podemos perder. E o Campeonato Brasileiro 2025 sempre muito equilibrado. O Campeonato Brasileiro sempre muito equilibrado. Vai ter uma dança, cara. Vai ter uma troca ali de líderes a todo instante. Cara, é a realidade, cara. Estamos na 11ª rodada. Tá certo, palmeirense. Você que é mais turma do amendoim. Se nós tivéssemos ganho do Flamengo em casa, teríamos aberto 7 pontos de vantagem. Hoje estaríamos líder a 4, né? E papapá. Tudo bem,
Concordo, perder para o Flamengo em casa, independente se o Flamengo é um bom time, tem um bom elenco, tá liderando, beleza, aí você tem o direito de reclamar. Mas perder pro Cruzeiro, cara, que o Cruzeiro o que ele fez? Fez 2 gols assim, ó, a jato, voando, logo no começo do jogo, foi pra cima, fez o que os times que são espertos, o técnico lá é um técnico português, né, é alguma coisa Jardim, eu não vou lembrar agora, botou o Cruzeiro pra ir pra cima, uma defesa sólida demais, cara, uma das defesas mais sólidas que eu já vi no Brasil, nesses 6 primeiros meses aí do ano, entendeu? E assim, pressionou, fez 2 gols, o moleque lá, o Caio Jorge, ótimo, cara, faz tempo que eu não vi um centroavante, e ó, que diz que ele não joga de centroavante enfiado, cara, lá, de 9 mesmo, ele joga entrando na área, mas hoje jogou como um centroavante, fez 2 gols, e assim, jogando em Minas Gerais, com 53 mil Marias, cruzeirenses, raposas, os raposinha, entendeu? 53 mil incentivando, tinha torcida que canta e vibra lá, é isso aí, é nós, entendeu? E assim, cara, e perdemos, cara, jogando fora de casa. Cara, consequência, cara, eu não vi nada de dramático. O que eu vi de dramático foi na Vila Belmiro, cara, que eu acabei assistindo o jogo de tarde, e ali foi dramático, uma vergonha e um fim de carreira, ou um fim de ciclo, deprimente do tiozinho Ney. Era menino Ney, agora já é tiozinho menino Ney Neymar, tiozinho Ney, entendeu? No Santos, cara, deprimente, cara. Depois daquelas fatídicas, fatídicas não, idiotas declarações do pai dele, cara, porque assim, eu vejo uma desumildade no pai dele e no próprio Neymar. Eu vi um vídeo, o Casagrande debatendo com o pai dele. Só que aí o Casagrande, quando tá de frente com o pai dele, também arregou, entendeu? Falando do Neymar ser mimado, aí ele pegou e falou que, não, o que era mimado como pessoa, mas não como jogador. Não, Neymar é mimado como jogador e como pessoa. Neymar é um mimadão, cara, é um Nutella. O Neymar, cara, foi aquele jogador que iniciou a era do Enzo. Cara, o Neymar é o primeiro Enzo, entendeu? Existe a NDN, antes Neymar, depois de Neymar, que são os Enzos. Depois DN, depois de Neymar, veio a geração Enzo, a geração Nutella. E o Neymar foi o primeiro, cara. Podia ter sido mais raiz, mas não é, cara. É mimado. E o Estevão joga 10 vezes melhor do que ele e vai ser melhor do mundo, coisa que ele não foi. Dracarys. E hoje foi ridículo, cara, o que ele fez. Eu vou falar aqui rapidinho, vou dar uma pincelada aqui nos jogos e tal, antes de ir para os melhores momentos. Mas antes que digam que eu tô fugindo do assunto, então o Cruzeiro, cara, com um jogo, não foi aquele jogo bonito e tal, mas assim, eficiente, como o Abel Ferreira fala. O Cruzeiro teve um jogo eficaz, coisa que o Palmeiras não teve, muito porque foi um baque ali, tem um lutador que entra numa luta de boxe e toma já dois no queixo, já no início do round, entendeu? Aí o cara passa a luta toda zonzo. E nós passamos a luta toda, não zonzo, porque no segundo tempo só deu Palmeiras. Foi 70% de posse de bola do Palmeiras. Chegamos ao gol, ao primeiro gol muito tarde, já com 42 minutos. Foi 2-1, entendeu? E dava, cara, pra ter empatado e dava pra ter virado se o gol tivesse sido antes. Porque o Cruzeiro foi todo pressão no primeiro tempo e mereceu ganhar, entendeu? Os 2-1. O Abel chutou o câmera lá, porque eu vi ele na coletiva falando assim que é a segunda vez já contra o São Paulo aconteceu, e agora que os caras colocam a câmera a 2 metros dele, cara. E eu sei, o cara já sabe que o cara é nervoso, mas assim, é que esses caça-like, mas o cara não era caça-like, Barcos, ele é cameraman, tá trabalhando e tal, mas todo mundo, cara, seja o cameraman, o repórter, o influencer, quem for, cara, sempre tá ali querendo provocar a pessoa pra ganhar uma atenção, pra ganhar um like, cara. E isso, assim como no jogo, é na vida. Cara, então assim, o Abel empurrou mesmo, e se fosse eu, empurrava também, entendeu? Cara, porque enche o saco, cara, tem hora que enche o saco. O cara pensa, pô, não posso chutar um microfone que vão falar, não posso, agora empurrei o câmera, por quê? Porque tava na minha frente, na onde que não deveria estar. Entendeu? Então eu passo pano pro Abel sim. E eu vi muito palmeirense ridículo. Palmeirense ridículo, turma do amendoim. Eu vi um monte de palmeirense ridículo já nos comentários ali nem foi da Jovem Pan que eu assisto, mas da coletiva do Abel, ou seja, no canal Palmeiras. Palmeiras Sporting Bet, né? Que agora não é mais Palmeiras Fã.
Criticando o cara, já pedindo a cabeça do Abel, cara. Não é possível, deve ser anti, cara. Deve ser, porque não é um, é 4, 5, falando que o Abel só ganha de time pequeno, que quando chega nos que estão acima lá, no pé de igualdade na tabela, o Abel perde, a gente saímos derrotados, etc. Cara, mas cada idiotice. Parece que ninguém lembra dos 10 títulos que o Abel Ferreira conquistou. Um cara como Abel Ferreira, nosso Portuga, que tem 2 Libertadores, coisa que um monte de técnico brasileiro aqui não tem uma, entendeu? O Abel Ferreira tem mais Libertadores que o Corinthians, cara. O Corinthians tem uma Libertadores, o Abel Ferreira tem 2. Pô, tem que respeitar o português, caramba. Ele é Palmeiras, pô. Então, assim, nada demais. Perdemos para o Cruzeiro. Perdemos, cara. Vida que segue. Bola pra frente, Dracarys. Aí vou pincelar rápido aqui. Já falei, 7 anos, eu fiz uma colinha aqui no bloco de notas. 7 anos sem ganhar. 7 anos, o Cruzeiro tava 7 anos sem ganhar do Palmeiras, cara. Imagina, 7 anos. Por isso que eles comemoraram como fosse um título. Tem que comemorar mesmo. O Abel empurrando, Mundial dos Estados Unidos. Vou falar mais no final, mas o nosso próximo jogo já. Derrota normal fora de casa. Flamengo goleando o Fortaleza, que era um grande time, não é mais, 5-0. O Galo, nosso co-irmão, ganhou do Ceará. O último jogo do Estevão, no Brasileirão, agora só vai... o último jogo do Estevão, cara, no Palmeiras, jogando nos gramados brasileiros. Agora só vai jogar lá nos States e tchau. Volta, hein? Volta, menino Estevão. E volta com o título de melhor do mundo, coisa que o Neymar não conseguiu. São Paulo perdeu pro Bahia, 2-1. Aí é que eu falo pra você, como eu sou um cara consciente. Eu podia estar aqui espizinhando, zoando o São Paulino. Não, cara, o São Paulo perdeu pro bom time do Bahia lá, fora de casa. Então, São Paulino não merece ser zoado. Quem merece ser zoado é corintiano, que tá falido já, né? Não sei não se não vai perder o marmitão. E com o Ancelotti lá assistindo o jogo. O Ancelotti vai assistir o jogo, cara. O Ancelotti, como o time do Corinthians passa vergonha, né? O Ancelotti foi embora, cara. Ele foi embora antes do jogo acabar. Como é que pode? 0-0 com o Vitória, cara. Foi pior do que a gente perder no Mineirão pro Cruzeiro. Então não vou falar mais muito sobre esse time regional paulista. Esporte Clube Corinthians Paulista, entendeu? Depois nós falamos deles. E eu vou falar um pouco rapidamente aqui. Caio Jorge, falei, o artilheiro. E falar um pouco do Santos rapidinho antes de partir para Palmeiras, cara. Cara, ridículo. Eu tenho um amigo meu, um menino, o profeta Cauã, que falou que o Santos ia cair esse ano de novo. Eu não acreditei. Mas é que eu falei, agora, se ele me der os números da Mega Sena, eu vou jogar, porque eu tô achando que vai cair também. E, independente se o Santos vai cair novamente ou não, que no fundo eu acho que não, mas tudo bem, o ridículo foi o Neymar, cara. Mas é pegação no pé do Neymar. Não, cara, Neymar, ele foi um bom jogador. Não acho que ele foi um craque, ele foi um bom jogador peladeiro. Ele é um menino peladeiro, porque ele nunca levou, acho que, a sério a profissão. Aí vão dizer que é por causa das contusões e tal. Não é, cara. Eu não ligo nada pro que o cara faz fora da sua vida futebolística, fora dos gramados. Se o cara pega 1, 2, 5, 10 mulheres, se o cara bebe, se o cara vai pra balada, se ele canta rap, que nem eu canto rap, e etc e tal, blá. Não ligo, cara. Mas desde que o cara represente dentro de campo, como eu vi muitos que na Esbórnia, muitos jogadores da antiga, na Esbórnia, que até faziam coisas malucas 1 hora antes do jogo e chegavam lá e arrebentavam, entendeu? Mas o Neymar parece que o Neymar não é de vidro, o Neymar parece que ele é de cristal, né? Porque geração Nutella, o Zenzo, é cristalzinho, entendeu? Então assim, cara, e cristal tem que ser cuidado, tem que tomar cuidado ali no pegar, no cuidar se não quebra. E o Neymar quebrou já várias vezes. E o cristal quando trinca, não tem conserto, cara, como o Neymar nunca teve, entendeu? Então, sorte do Santos, depois das declarações do pai do Neymar, a ingratidão dele, e se o Neymar tinha que ir contra o pai, cara, o Neymar tinha que ter culhão, como fala Abel Ferreira, de ir contra o pai, falar, pai, você tá tirando? Você tá falando mal do Santos aí? Não, o senhor vai embora, eu vou ficar no Santos e vou pagar e vou bancar o Santos, entendeu? Se o Neymar tivesse culhão, ele enfrentava o pai dele. Mas o Neymar quer saber mais da grana, entendeu? Cara, infelizmente é mais um mercenário aí. Dracarys, deixa eu molhar a goela aqui que eu já falei demais.
Então falar que o Santos não tem, como o pai do Neymar falou, que o Santos não tem tem que ter cacife, entre aspas, trocando as palavras. Ele falou isso, cara. Se o Santos não tem pra bancar, Neymar não vai ficar, porque o Neymar é um jogador, meu filho é um jogador caro, e babá, que ingratidão, né? E hoje o Neymar passou um papel ridículo, de só reclamava, aí tomou o cartão amarelo, numa falta semi-violenta, beleza? E depois, cara, em vez de ele tentar ser o Pelé, fazer a mágica que Pelé fazia, não, ele tentou ser o Maradona, tentou fazer um gol com a mão, e, cara, foi expulso merecidamente. Então, eu acho que esse foi o fim de ciclo ridículo, patético de menino Ney. Então, agora que eu já falei tudo isso, vamos aos melhores momentos de Cruzeiro, a Raposa, os Marias, 2, Palmeiras continua sendo o maior do Brasil, 1 na tela. Aí no canal Start Sports, depois ela quer acabar já vai começar, acho que com gol. Olha lá, o gol já, do Caio Jorge. Gol, cara, parabéns, Cruzeiro. Soube pressionar o time do Palmeiras, ir pra cima. Deixou nós acuado, cara. Cara, nós ficamos acuados. E olha que tava o Mikael na zaga, que pra mim é um baita de um zagueirão. E o Fox, cara. E não teve jeito, cara. Não teve jeito. O Palmeiras não jogou mal, cara. O Palmeiras não jogou mal. O Estevão, realmente, não jogou um grande futebol, certo? Mas assim, foi muito pragmático. O Palmeiras, ele foi muito pragmático naquilo de... Olha lá, ó o Abel com o João Martins aí. Ó o Cássio aí, ó, vibrando. O Cássio que sempre foi nosso freguês quando jogava no Corinthians. E o segundo gol, cara, já saiu rapidamente aí. Deu um azar também, bateu nas costas ali de um jogador do Palmeiras, sobrou, ele como um centroavante oportunista, empurrou pra dentro das redes, etc e tal, olha lá. Acho que foi no próprio jogador do Cruzeiro que bateu. O Everton não teve culpa. E depois o Palmeiras pressionou. Piquerez acertou um chutaço que eu concordo com os comentaristas que eu ouvi. Foi um gol do Cássio, foi uma baita da defesaça. O Cássio fez uma baita da defesaça. É por isso que eu falo. Recado aí pra torcida do Corinthians, pra torcida do Santos, pra vocês verem. Aí o Richard Rios reclamou de mão, mas eu não vi mão nenhuma. Eu até acho que ele deu uma falta mesmo no jogador. O Cruzeiro, cara, caiu, acho que caiu, ficou 3 anos na segunda divisão, etc e tal. O Cruzeiro que é o maior ganhador de Copa do Brasil, são 6. E assim, tem que ter paciência, foi trocando de técnico, virou SAF, foi trocando de dono, Ronaldo Fenômeno passou por lá, etc e tal. Mas tem que ter paciência, cara, entendeu? Se não dá continuidade num trabalho, nenhum clube vai, cara. E aí, ó, o Cruzeiro agora segundo colocado, cara, já do Campeonato Brasileiro. Porque não dá, cara, pra você ficar trocando jogador. Apesar que o Cruzeiro trocou bastante. O Gabigol acabou entrando nesse jogo aí, não fez nada. Que o Gabigol, cara, Cara, o Palestrino Rado Palmeirense, antes e rivais. O Gabigol, ele vai no mesmo caminho que o menino Ney, o tiozinho Ney. O Gabigol tá no mesmo caminho que o tiozinho Ney, cara. Decadência, entendeu? É a decadência, cara. E outra, cara, pra eles entrar em decadência, tipo assim, o que eu vejo hoje em dia no Neymar, no Gabigol e muitos Enzos, que é o seguinte, cara, os caras, eles usam aquele discurso lá, que importante é dinheiro no bolso, eles querem guardar milhões na conta, chega a bilhão às vezes na conta, entendeu? Pra poder dar pra ex-mulher, o cara casa 4, 5 vezes, tem 17 filhos, aí tem que dividir o dinheiro com todo mundo, aí com a família, isso, e papapá, e bababá. Então o cara tá interessado nisso. E não está interessado em possuir uma história em um clube, como os grandes fizeram, Zico no Flamengo, Ademir da Guia, do Palmeiras uma lista enorme, Luiz Pereira, o próprio goleiro Leão, tudo bem, o Leão jogou no Corinthians também, mas assim,
ídolos, entendeu? Fazer parte de uma história de um clube, cara. Um herói de um clube, cara. Entendeu? Garrincha no Botafogo, Santos no Pelé, o maior exemplo é Santos no Pelé, Pelé no Santos, etc e tal. E babá. Hoje os caras não estão nem aí, cara. Você vê o exemplo do Traíra, do Judas Dudu. Cara, tem que respeitar a história do Dudu e tal. Não, respeitar não. Eu sou grato, nem digo obrigado. Eu sou grato pelos títulos e pelo que ele jogou, pelos números que ele tem na Sociedade Esportiva Palmeiras. Mas assim, é o Dudu que deve ao Palmeiras. Não é o Palmeiras que deve ao Dudu, entendeu? Então, o Dudu que fez papel ridículo também aí, pode se juntar a Neymar, pode se juntar a Gabigol, vai pra Cruzeiro, depois nem fica lá, já vai pro Galo e etc e tal. Então, com todo respeito, cara, e eu tô falando isso porque eu respeito jogador que honra a camisa. Eu tô dizendo, às vezes o jogador muda, cara, de clube. O Ademir da Guia, ele saiu do Bangu, entendeu? Lá no Rio de Janeiro. Tá certo que jogou pouco, mas foi o início de carreira dele, sempre respeitou. E o Denilson, por exemplo, Denilson, as pessoas falam muito do Denilson. Eu não gostei do que o Denilson falou. O Denilson, pra mim, ele foi um otário, um trouxa, falando do negócio da torcida não comemorar lá, aquele jogo lá que nós comemoramos. Mas assim, o Denilson é um cara, que eles falam que o Denilson é bandeirinha, isso, aquilo, que o Denilson na verdade é São Paulino, é palmeirense, etc e tal, mas tem um carinho pelos dois clubes, cara, que jogou. O Gladiador, fugiu o nome do Gladiador agora da minha cabeça. Tá sempre aí falando do Palmeiras, tal, etc e tal. Roberto Carlos, César Sampaio, próprio Edmundo, Paulo Nunes, que falou que se arrependeu de ter ido pro Corinthians. Ele é muito. O Paulo Nunes é muito Grêmio e muito Palmeiras, entendeu? Hoje, os jogadores como Neymar, Gabigol e etc e tal, Dudu, etc, os caras não estão nem aí pra história. Os caras querem encher de dinheiro, entendeu? E acha que isso é vida, isso é viver. Beleza, cara, como fazem os MC aí de funk, os idiotas que escrevem qualquer letra, entendeu? Qualquer mercadoria. E o que importa pra eles é ganhar dinheiro. Mas eu não vou ficar falando sobre funk aqui não, porque, assim, isso aqui é um canal futebolístico. Dracarys. Então, cara, eu vejo hoje em dia, por exemplo, esse cara, o Evangelista, o Lucas Evangelista, é um cara pra mim que é muito Palmeiras já, entendeu? O Rafael Veiga, cara, é um cara que dificilmente eu acho que você vai ver ele num Corinthians, num São Paulo, ou se vendendo. Talvez, eu digo assim, se acontecesse, coisa que não vai acontecer mais, deixa eu bater até na madeira, do Palmeiras descer pra uma Série B, eu acho que Rafael Veiga não iria embora, Everton, nosso goleiro, não iria embora, entendeu? Então tem jogadores ainda com hombridade. E é engraçado. Gol do menino Alan! Alan entrou, que tá no mesmo caminho do Estevão, e etc e tal. E eu vejo, pode ser que eu morda a minha língua com alguns dos que eu vou citar, mas assim, eu vejo jogadores como o Estevão, como o Hendrick, Vitor Reis, nosso zagueiro, que eu confundi, num vídeo eu fiquei falando o jogo que o Vitor Roque, nosso tigrinho, decidiu, eu falei várias vezes Vitor Reis, cara, mas é um pouco culpa do esquisito e da empolgação. E esses aí foram os melhores momentos. Deixa eu voltar a musiquinha aqui do canal para complementar este conteúdo. Então assim, eu não sei o que eu não tô dentro do Palmeiras no dia a dia, eu não convivo lá dentro, eu não sei o que é passado, qual que é a política, a educação, etc e tal, mas eu vejo que jogadores formados na base do Palmeiras, ou que passam pelo Palmeiras, que vêm para o Palmeiras e passam pelo Palmeiras, eles têm muito mais identificação com o clube e mantêm isso, tirando o Dudu, do que jogadores que passam por outros clubes, entendeu? Eu vi um boato esses dias de Roger Guedes voltando pra Palmeiras e tal. Não, cara, eu não quero. Nunca quis Gabigol, Gabilixo, entendeu? E não quero Roger Guedes porque era um cara bem identificado com o Palmeiras. E aí o cara pode ir lá pro Corinthians, se ele é mercenário, e etc e tal. Mas, cara, vai quieto, vai pianinho, entendeu? Vai com respeito. Eu não iria. Eu, como jogador de futebol, cara, se eu como palmeirense, eu jogando no Palmeiras, ganhando 1 milhão, e eu estivesse passando fome,
e o Corinthians me oferecesse 10 milhões, eu não ia pro Corinthians, cara. Eu passava fome. Eu ia lá pra Praça da Sé pedir comida, mas não ia jogar no Corinthians. E não é por causa do centro do Corinthians, não, cara. É por causa da identificação que eu teria criado com o Palmeiras, entendeu? Então, agora, eu sou eu, entendeu? Eu sou eu, né? Eu ainda faço parte da geração raiz. Eu tenho hombridade. Agora, quem não tem... Então, assim, cara, e o menino Ney teve a grande oportunidade, como eu falei, por ele ser o primeiro Enzo, o menino Ney foi o primeiro Enzo. Ele teve a oportunidade de escolher ir jogar fora e voltar para o Santos, encerrar a carreira no Santos e etc e tal. E agora, quem vai querer? Os árabes eu ouvi dizer que não quer mais ele. Um clube de relevância na Europa não quer mais ele. Eu espero que o Ancelotti, mesmo com a amizade que tem, não queira mais ele, entendeu? Porque independente se o Neymar recuperar e etc e tal, cara, não dá, cara, não dá. Leva o Estevão, esquece o Neymar, certo? E assim, então é isso, cara. Então a nota triste aí, a nota triste da rodada, da 11ª rodada do Brasileiro é a derrota do Verdão, cara, porque o Neymar já é uma nota triste faz muito tempo, entendeu? Então é isso, cara, Dracarys. Perdemos, levanta a cabeça, palmeirense, abaixa a cabeça, ó, só para beijar o nosso distintivo e nem precisa abaixar. Vamos dar uma olhadinha agora aqui na tabela de classificação, etc e tal. Classificação é o seguinte, cara, é amargo falar isso? Cara, mas assim, não me dói tanto. Flamengo, líder do Brasileirão 2025, 24 pontos. Cruzeiro, que ganhou do maior do Brasil, que incumbiu a primeira derrota do Palmeiras jogando fora de casa no ano, no mês 6. Detalhe, no mês 6. Cruzeiro, segundo colocado, 23 pontos. Bragantino, segunda força do futebol paulista, os mesmos 23 pontos em terceiro lugar. Palmeiras, Sociedade Esportiva Palmeiras, o maior do Brasil, esse aqui. Quarto lugar, 22 pontos. E aí depois lá o Botafogo com 15, o Corinthians com os mesmos 15 em 11º, o São Paulo em 13º com 12, o Santos em 18º com 8 pontos, cara. O mesmo número de pontos do Juventude. Cara. Santista, fazer o quê, né? Levanta a cabeça. Pede pro Ney sair. Então é isso, cara. Aos antes, eu acho que não, deixa eu mostrar. Calma, Barcos. Calma. Próximo jogo da Sociedade Esportiva Palmeiras seria contra o Juventude pela 12ª rodada do Brasileirão, mas foi adiado, entendeu? Porque o Botafogo ainda joga no meio de semana e Palmeiras e Flamengo já vão embarcar para os Estados Unidos, e o próximo jogo do Palmeiras então é contra o Porto, contra o Porto de Portugal, às 19 horas, no dia 15/6, um domingo, transmitido pela Globo, a nossa estreia no Super Mundial de Clubes, que será nosso, beleza? Esse é o próximo jogo do Verdão. Então é isso, cara. Inscrevam-se no canal, inscrevam-se. Abel, deixa o like, Abel pedindo para deixar o like, compartilhar. E é isso, cara. Aos antes e aos rivais, especialmente hoje aos rivais santistas, Luiz, aquele abraço por trás. E a você, caro palmeirense, levanta a cabeça, honrado palestrino, um beijo próspero no coração verde de cada um de vocês. AK, Barcos Rezenda, Leão Palmeiras, AK, não se esqueçam, Barcos Rolim, com vocês até o fim e ale!